E aí, você chegou na aula da técnica do provisório com a faceta de estoque ou com o dente de estoque. Nessa técnica, a gente vai utilizar um dente de estoque para fazer o provisório. Essa técnica ela pode ser utilizada para qualquer dente, seja anterior ou seja posterior. Mas é uma técnica muito interessante para você utilizar em dente anterior, central, lateral e canino. Porque o dente de estoque ele já vem polido em sua vestibular. Ele já vem estratificado, ele já tem uma camada de esmalte, uma camada de dentina, ele já tem aquela região incisal estratificada. Então é uma opção muito interessante, principalmente quando você vai fazer dente anterior. Mas ela também serve para confecção de provisórios na região de dente posterior. Então acompanha comigo aqui o vídeo e eu vou explicando para você o passo a passo da prática para você fazer essa técnica de provisório. O primeiro passo, então, é a seleção do dente de estoque. O dente de estoque ele tem que ser compatível com os outros dentes do paciente. Ele tem que ser um dente de estoque de cor compatível e de formato compatível. De preferência, pega o dente de estoque um pouco maior, que você pode ajustar ele, ou do tamanho. O que é difícil é você pegar um dente de estoque menor do que aquele espaço protético e querer depois adicionar a resina. Então, sempre um dente de estoque um pouco maior ou do tamanho do espaço protético que você está reabilitando. A gente vai desgastar toda a palatina desse dente de estoque e pode desgastar bem. Você vai deixar só a superfície vestibular e um pouquinho das superfícies proximais. Basicamente, somente a superfície vestibular. Para fazer esse desgaste, você vai utilizar a maior broquinha de tungstênio que você tem. Depois vai posicionar o dente na posição do preparo. Percebam que aqui esse elemento dentário ele ficou maior do que os outros dentes. Ele ficou maior e a gente tem que desgastar, eu tenho que remover ele em altura. Eu não removo ele em altura nessa região incisal. Porque se eu removo na região incisal, eu vou tirar toda a característica incisal que o dente de estoque ele me fornece. Então a gente vai cortar na região cervical. Eu vou tirar aqui, são quantos milímetros? São 2 milímetros, então eu vou marcar 2 milímetros na região cervical e vou tirar na região cervical. A gente só vai tirar na região incisal quando você quer imitar um dente envelhecido. Quando você quer imitar um dente que tem desgaste. Por isso, então a gente risca a região cervical, a quantidade de desgaste a ser realizado, e vamos desgastar a região cervical. E nessa técnica é importante sempre ir provando, desgasta e prova o dente de estoque e avalia se está ok. É sempre interessante olhar por essa vista, uma vista incisal, e ver se o dente de estoque, se o provisório que você está fazendo, ele está no volume do central do lado. Porque às vezes você só olha por vestibular, você acha que está bom, e depois do que o provisório está pronto, você vê que o seu provisório ele estava mais vestibularizado do que o dente do lado. Então sempre, com o espelho, observe a região incisal. E aqui você pode ver que os dois eles têm o mesmo volume incisal. E aí sim, você pode dar sequência ao seu provisório. Feito todo o desgaste, ajustado, a gente vai conferir se esse provisório está na posição e vai começar a etapa de reembasamento. Aqui na etapa de reembasamento, a gente vai utilizar 2 pote DAPs, a gente vai usar a técnica de Nialon, a técnica do pincel. Um pote DAP a gente vai colocar líquido e o outro pote DAP a gente vai colocar pó. Lembrando que sempre no pote DAP que a gente coloca pó, você não pode só forrar o fundo do pote DAP. Você tem que colocar uma quantidade de pó considerável, porque senão esse pó fica grudando no fundo do pote DAP. A gente vai isolar o elemento dentário, porque agora a gente vai adicionar resina, e a gente não quer que essa resina grude no preparo, então a gente vai isolar o preparo e os dentes adjacentes a esse preparo. E aí sim a gente vai fazer a técnica do pincel, sempre líquido, pó e coloca o pó. Líquido, pó e coloca o pó. Você vai encher toda a palatina do seu provisório. Líquido, pó e coloca o pó. Líquido, pó. Se você vê que está muito poroso, você aumenta a quantidade de líquido. Se você vê que está muito líquido, tira o excesso do líquido antes de colocar ele no pó. E olha que etapa interessante. Já colocando um pouco de resina na região de término, para esse término ficar bem copiado. Porque se ele ficar bem copiado, eu posso pular a etapa de reembasamento depois, eu não preciso de reembasar esse provisório uma segunda vez. Coloco o provisório em posição, avalia bem a posição, coloca o espelho, avalia o volume vestibular, avalia a altura do seu dente, e aí sim você vai completar com resina a região palatina.
também na técnica do pincel, na técnica de Nialon. Depois eu vou pedir para o paciente ocluir. Quando ele ocluir, porventura alguma marcação vai ficar ali, vai facilitar depois o meu acabamento. Já posso remover alguns excessos, tudo que eu remover agora eu não preciso de remover depois, então acaba facilitando o meu acabamento. Quando essa resina ficar no estado borrachoide, a gente vai tirar ela de posição e vai colocar de volta, tirar de posição e colocar de volta. Quando ela ficar no estado rígido, a gente remove, marca, delimita a região de bordo com uma lapiseira e tudo isso que está para fora da lapiseira é excesso e a gente vai removendo com uma broquinha de tungstênio. Nesse momento é interessante uma broca de tungstênio maior, que você consegue remover uma maior quantidade de resina com mais precisão. Coloco em posição, avalio a adaptação desse provisório, verifico se ele está bem adaptado. Eu não sei se vocês conseguem perceber, mas na região vestibular a gente tem um gap ali, ó. Eu consigo observar que ficou faltando, na verdade, material. Se ficou faltando material só um pouquinho, eu não preciso de reembasar esse provisório todo. Eu posso adicionar resina só naquela região. Mas você tem que saber a forma correta de adicionar resina naquela região. Beleza? Olha lá. Se eu for adicionar resina nessa região, eu tenho que desgastar, tirar o brilho do provisório naquela região. Por que eu tenho que tirar o brilho do provisório naquela região? Para a resina nova que eu vou colocar aqui, ela grudar nesse provisório. Então eu vou tirar esse brilho e aí sim eu vou vaselinar essa região, porque eu não quero que a resina grude. Eu deixo o provisório quase em posição. Ele fica quase adaptado. Pego o pincel, adiciono um pouco de resina naquela região, preencho toda aquela região e aperto esse provisório. Coloco esse provisório em posição. E aí sim, eu espero ele ficar no estado borrachoide, tiro e coloco, espero ficar rígido, removo, marco o excesso e removo esse excesso com uma broquinha de tungstênio. Beleza. Provisório readaptado. Agora aquela região não está faltando mais resina. Eu preciso de avaliar outros pontos. Olha o que vai acontecer aí. O provisório está adaptado. Ok, não está faltando mais resina nessa região. Só que quando eu olho esse provisório, eu posso melhorar ainda mais ele. Como que eu faço para melhorar ainda mais ele? Eu tenho que copiar essa região incisal aqui, ó. Esse dente, ele tem mamelos, ele tem entradas aqui, ó, dos sulcos de desenvolvimento. E eu quero transferir essas entradas para o meu provisório. Então eu pego uma broquinha mais fina. No caso aqui eu utilizei uma ponta diamantada de peça de mão mais fininha para fazer essas entradas do mamelo e fui posicionando, copiando o dente do paciente. Aqui é uma broquinha troncocônica invertida de tungstênio para auxiliar nessa confecção da borda incisal. Ela é uma menorzinha, tá? Por quê? Porque quando eu uso uma muito grande, quando eu quero fazer um detalhe pequeno, eu posso acabar desgastando demais. Por isso eu prefiro utilizar uma broca de tungstênio menor nesses casos. E observe como o dente ele vai ficando parecido com o dente do lado. A gente tem dois dentes bem próximos já, bem próximos. Só que, olha o que tem ali entre o dente e outro. Um diastema. Nem sempre isso vai acontecer. Mas se acontecer, você tem que saber resolver esse diastema. Como que eu posso resolver esse diastema? Tem duas formas. Uma, eu adiciono adesivo e resina composta, como se fosse uma restauração. Outra, eu vou fazer com resina acrílica. E aqui no vídeo eu expliquei para vocês como fazer com resina acrílica. A gente vai asperizar essa superfície proximal, porque senão a resina nova ela não vai grudar naquela região. Então sempre asperizo, eu tiro esse brilho. Vaselinar o dente adjacente para a resina não grudar nele. Vou fazer a técnica do pincel e vou adicionar resina naquela mesial que está precisando. Percebe que a resina está bem brilhosa nesse momento que eu estou adicionando? Ela está bem brilhosa. Eu vou aguardar um pouco, ela vai ficar fosca. Ó, está brilhosa. Ainda está brilhosa. Esperei, está fosca. Olha a resina fosca. Esse é o momento ideal para colocar o provisório em posição. Porque se ela for muito brilhosa, ela está muito líquida ainda e não vai dar certo. Então esse é o momento ideal. Ela já está mais plástica. Tá? Aí você pode molhar um pouco para adaptar essa resina. Aguarda ela ficar na fase borrachoide, tira e coloca, a regra sempre é a mesma, percebe? Espera ela ficar rígida e dá o acabamento. Feito isso, nosso provisório está completo.
Ele vai estar pronto. Só vai faltar a etapa de acabamento e polimento do meu provisório. E vocês vão ver que ele vai ficar bem parecido com o dente do lado, bem polido e bem parecido com o dente adjacente, que é o outro central. Então, feito isso, a gente vai para a etapa de acabamento e polimento. Nessa etapa de acabamento e polimento, eu gosto de utilizar essa broca de tungstênio, que ela é vermelha, ela dá um corte mais fino. A Scott Bright também funciona para tirar esses riscos. Aí fazendo a escultura na região palatina, dando acabamento de fossa, ajuste na região palatina desse provisório. E aí sim a etapa da borracha. Primeiro a borracha mais grossa e depois a borracha mais fina. Sempre nessa sequência. Você não pode pular direto para uma borracha mais fina, porque você não vai conseguir um bom polimento. E percebam que após a borracha mais fina, eu passo uma escova. Passei sem nada mesmo, sem pasta de polimento. E olha o brilho que esse provisório ficou. Olha o brilho que conseguimos com esse provisório apenas com borracha e escova. Olha como a gente conseguiu copiar a anatomia do dente adjacente. Lógico que a cor aí vai estar diferente porque é um manequim. Mas olha como é um provisório muito bem feito e simples de fazer. Não é difícil fazer um provisório desse. E o paciente ele sai satisfeito. Ele sabe que você vai fazer um trabalho de qualidade nele. Então a gente finaliza aqui as técnicas de provisório sobre dente. Assista e reassista os vídeos. Quando você for fazer um provisório na clínica, reassista o vídeo para você pegar as dicas, as pequenas dicas que vão fazer a diferença. Beleza, pessoal? Fique por aqui e até a próxima aula.